A graça e a paz do Senhor Jesus, na Mesa Podcast. Hoje com uma visita muito especial. Quero louvar a Deus pela vida do nosso querido e amado presbítero Rinaldo. Amém. Paz a todos, querido. É um prazer estar aqui, meu querido amigo e pastor Ed Wesley. Amém. Glória a Deus pela vida do nosso querido irmão Rinaldo, que é um exemplo, né? Um exemplo e eu muito me alegro em poder estar na mesa com o nosso querido Rinaldo. Quero começar esse bate-papo nosso hoje lhe perguntando quem é Rinaldo. O Rinaldo Pessoa, né? O Rinaldo Pessoa, o Rinaldo Homem, é aquele que é cheio de falhas, cheio de marcas, mas buscando a perfeição em Cristo. Se eu falar muito de mim, eu não tenho muito o que apresentar não, né? Mas eu tenho um Cristo aqui que é Ele que nos completa, né? Glória a Deus, glória a Deus. Rinaldo, a gente conhece muito da sua história dos púlpitos, né? Você tem sido usado por Deus aí para pregar a palavra do Senhor. E muitas das vezes as pessoas também querem conhecer você no dia a dia, né? Fala um pouco sobre a sua história aqui na cidade, sobre. A gente sabe que você não é de Natal, né? Veio há um tempo aí. Fala um pouco sobre a sua história, sua vinda, sua história aqui conosco. É, é, sou de Recife, né? E se for querer saber da minha vida no particular, amigo, pode acreditar. Sou estressado, viu? Sou estressado e vou tentando ali, melhorando dia após dia. Hoje eu tava conversando com a minha esposa, com a família em casa, dizendo que ia falar sobre calmaria, mas só para brincar mesmo, né? Calmaria. Mas glória a Deus por tudo, brincadeira essas partes, né? Eu vim de Recife, sou natural de Recife, morei ali em João Pessoa por muito tempo, né? Na Paraíba, principalmente ali em Santa Rita, Bahia, Cabedelo, andei por aqueles bandos, por aquele mundo ali. E foi muito bom. Porém, chegando aqui em Natal tem uma história na verdade de superação, né? Passei por situações bem difíceis aqui. Eu vim para Natal duas vezes morar, né? Morei a primeira vez que eu vim, passei 2 anos. Acho que eles não chegam nem 2 anos. Não lembro bem. E acabei voltando para João Pessoa. João Pessoa. 2 anos depois voltei de novo para cá e aqui estou há 18 anos. 19 anos na verdade. E o que me marcou aqui em Natal foi uma semana que eu fiquei desempregado. Então, isso eu quero fazer questão de falar, porque eu tinha os filhos tudo pequenos, né? O Naum, o William, a Liliane tinha apenas um aninho. E pra mim foi o período mais difícil, porque eu tava morando de favor. E o pessoal que tava, né, que foi meu cunhado, o cunhado, né, Jeremias e a Anne, que nos receberam em casa. Eu sou grato demais por aquele casal, por isso que eles fizeram comigo. Mas o momento mais difícil, eu fiquei com Jeremias trabalhando alguns dias, e depois parou tudo. E eu passei uma semana, cara, uma semana parado. Provação. Provação terrível. E aí eu me lembro quando a Edigene, em um momento dentro de um quarto, a Edigene olhou pra mim e disse: estou sem nenhuma expectativa de vida. E aí eu olhei para ela, disse: como assim? Ela disse: sem nenhuma expectativa. Porque no dia seguinte não tinha trabalho, né? O leite de Liliane tinha acabado. O lanche do menino tinha acabado. Não tinha nada. Jeremias e Anne na mesma situação apertada, não podia me ajudar. E quando amanheceu o dia, o Naum, que hoje está com 23 anos, né? Naquela época acho que ele tinha o que
4 anos. Ele olhou pra mim e disse: papai, o senhor tem dinheiro pro meu lanche? E o lanche na época era 50 centavos. Que não era dinheiro não. E eu disse a ele que era somente para comprar ali aquele kisuke, né? Sim. Fazia um suquinho para ele. E lá um biscoito, era um kisuke. Na época kisuke, não sei se existe ainda. E um biscoito e pronto. Era só aquilo. Um kisuke e um biscoitozinho pequeno. Era o lanche. Ele dava 50 centavos na época, eu lembro demais disso. Não era dinheiro não. E eu olhei para ele e disse: olha, papai hoje não tem não. Mas a partir de amanhã, nunca mais vai faltar o seu lanche. Você foi profético ali. Foi não, vice. Pior que eu não fui profético não. Tentou, né? A palavra tem poder, né? É. Então a coisa, eu acredito que a palavra, ela... Sim. Só que foi, é verdade, lancei. Agora, o sentimento que tinha dentro de mim não era profético, não era bom, não. Quando eu entro no banheiro, eu comecei a chorar, chorei muito, chorei desesperadamente. E ali eu vi porque a minha esposa, quando olhou pra mim chorando, ela me viu chorando inconsoladamente, ela pediu que eu não fizesse isso. Ela disse: não faça isso, não faça isso, não faça isso, você fazendo isso, você me quebra todinha. Dali em diante eu entendi a minha postura de homem, o que é ser um homem. Ela estava sendo uma expectativa, no dia anterior ela estava sendo uma expectativa de vida. Mas ainda acreditava em mim. A expectativa dela era você. E eu não sabia disso, né? Eu não lembrava disso. Isso eu só vim aprender depois dessa frase que ela disse. Ela disse: não faça isso não. Porque aí você me quebra tudo. Então toda a esperança dela ainda havia. Então ela, com tudo faltando, ela ainda acreditava que eu podia fazer alguma coisa. E foi naquele dia que eu disse que eu entrei num quarto chorando, peguei a minha Bíblia, já pregar, né? Era diácono na época, diácono. E aí eu peguei a Bíblia e disse essa palavra: eu prego que Deus abre a porta na parede, eu prego que Deus é o dono do ouro e da prata. E na hora que eu tô mais precisando, não tá se resolvendo na minha vida. Então, tipo, eu vou jogar essa Bíblia fora. Eu vou rasgar essa Bíblia se ela não se cumprir na minha vida. Eu tava muito bravo com Deus, né? Eu joguei a Bíblia lá e saí. Mas a única coisa que tem na minha mente naquele dia era trazer comida para dentro de casa pro meu filho. E a única coisa que eu pensava era roubar alguém. Era tomar dinheiro de alguém. Terrível demais, é vergonhoso, mas foi o momento que eu passei, né? E eu fui subindo. E quando eu vou passando ali de frente de uma igreja, Assembleia de Deus, né? Aqui no Potengi. Culto matutino, os irmãos chorando, ó. Os irmãos chorando. E eu chateado, revoltado ali. Disse que não queria mais saber de igreja. Aí quando eu passo na esquina, vi um casal. Parei. Eu voltei. Entrei na igreja. Dobrei os meus joelhos. E chorei, meu amigo, eu chorei demais. Eu nunca chorei tanto na minha vida como aquele dia. Chorei, que a lágrima descia e o banco ficava pingando de lágrimas ali. Chorei. E ali eu me quebrantei diante de Deus, né? E disse a Ele: Senhor, o errado sou eu, o culpado sou eu. Tende misericórdia perto dos meus filhos. Chorei, pedi perdão, conversei. Aquela passagem, né, que diz que a gente vinha conversando se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se converter do seu mau caminho, ele diz que perdoará, sarará a terra, perdoa os nossos pecados. Aquilo aí se cumpriu na minha vida. Eu chorei, me quebrantei, mas me quebrantei de verdade. Mas quando eu me levantei com uma fé. Amém. Foi. Tem uma coisa interessante que você disse aí, eu trouxe a memória aqui. Aquela oração de Mateus capítulo 6, né? Que é a oração que o próprio Jesus ensinou. E tem uma coisa que eu aprendi esses dias.
que é quando entrares no teu... a orientação é entrar no teu aposento e ali conversar com Deus. E por muito tempo eu pensei que era uma busca minha. Eu não entendia e aprendi esses dias que nem sempre o fato de eu entrar naquele ambiente para orar quer dizer que eu vá entrar lá e ter algo para apresentar a Deus. Se você olhar o contexto, ali é um encontro do Senhor comigo e não um encontro meu com Ele. Então, eu penso que com você tenha acontecido mais ou menos isso aí. É aquele momento onde você entra e às vezes não sabe nem o que dizer. Eu glorifico a Deus pelo presente que é o Espírito Santo de Deus na nossa vida, porque aquela ideia da oração com gemidos inexprimíveis, ela é muito real na nossa vida. Tem dias que não tem palavras, tem dia que você não consegue verbalizar aquilo que você está sentindo. E eu acho que foi isso aí que aconteceu com você. Você só chora. Lembrando que eu aprendi que entrar num aposento, né? Não é aquele quarto que a gente acha que é um quarto, né? Pensou que era o quarto. Achava que era o quarto, né? Mas quando a gente tá falando de aposento, eu aprendi que é como se fosse aquele lugar de despejo, onde tem... É o sótão, né? Onde deixa tudo ali, entendeu? Então ali foi justamente, você vai lá e é onde está o seu secreto, ali onde está o seu segredo. Só você conhece. De bom e de ruim. Verdade. Tá ali guardado, né? E aí quando você entra naquele particular, o aposento ali é você e Deus mesmo. Ele sabe quem você é. Você perguntou quem é o Rinaldo, né? Pronto, aquele homem tão falho como qualquer outro homem, mas que tá sempre entrando no secreto, no aposento. Glória a Deus. Para entregar aquelas... Glória a Deus. Quando pensei da gente se reunir à mesa, e a mesa também é algo novo para mim, eu sei de uma coisa. Assim, a mesa ela é bênção na nossa vida porque a mesa ela nos nivela. Ela nos nivela, não tem o maior ou menor. Por muito tempo a gente usou prefixos no nome e aqueles prefixos muitas das vezes nos tiravam do nosso eu. Onde em algum momento eu não poderia ser Ed, eu tinha que ser presbítero Ed. E aquilo ali muitas das vezes não era bom, porque a naturalidade da humanidade é o que faz com que eu entre nesse ambiente e tenha intimidade com o Pai. Eu acredito que Deus ele não tem interesse em nada muito desenhado. A Bíblia diz que mesmo antes da gente pensar em falar, ele já sabe dos nossos pensamentos. Então, se a gente meio que desenha demais, eu penso que ele não se agrade muito disso. Mas dentro desse contexto, você hoje é abençoado demais, né? Uma família linda, um ministério abençoado e todo esse processo que você vivenciou foi bom, não é isso? Eu não... Antigamente dizia assim, rapaz, se eu pudesse voltar atrás, eu fazia tudo diferente. Antigamente pensava assim. Mas em um dos concursos, um dos cursos que eu participei, o palestrante, foi uma palestra, ele perguntou: se você tivesse a oportunidade de voltar atrás, faria tudo diferente? E eu pensei ali, né? Eu faria, né? Porém, é que tudo de errado que eu fiz atrás, todos os erros que eu cometi lá atrás, me trouxe experiência para hoje. Muitas coisas que... Então, não quero. Hoje eu digo assim, não... Tudo que eu fiz lá atrás valeu a pena. Apesar de ter causado feridas, né? Hoje eu consigo olhar para o meu filho e dizer a ele, ó, não faz isso aqui não. Que meus filhos conhecem os meus erros. Eu digo, não vale a pena isso aqui não. Tá? Vou trazer um exemplo aqui. Seja fiel a Deus. Seja fiel à sua esposa, né? O William vai casar. Eu já falei isso para o William, né? Seja um homem. Seja fiel. Então, tipo... Princípios que você aprendeu no erro. Isso, entendeu? Doeu, machucou, mas me trouxe experiência.
Experiências essas que eu consigo olhar para alguém que vem conversar comigo, né, em várias situações, pessoas que vêm machucadas, vêm feridas, pessoas que são recusadas, pessoas que são desprezadas, e a religião, não o evangelho, porque o evangelho diz que liberta, né? O evangelho cura, o evangelho acolhe, o evangelho abraça, né? O evangelho até corrige, mas a religião não, a religião mata, Maltrata, né? Então aí né? vem maltrata. Então o religioso, ele vem para dizer que você não presta, pronto, você errou aqui, não está descartado, não é isso? Você fala de religiosidade e isso me arremete muito. Eu ainda quero falar sobre as suas referências, porque hoje você é referência. Você vivenciou algo muito difícil, Deus lhe deu vitória, porque passar pelo processo é vitória, né? Muitos ficaram para trás, infelizmente muitos ficaram para trás. Mas eu vejo que você tem referências. Eu conheço os seus pais e eu queria que você falasse um pouco das suas referências, que eu acho que hoje você é o homem que você é por causa das suas referências. O meu pai, rapaz, o meu pai, ele é espetacular. O meu pai, ele é analfabeto, não lê nem escreve. Apesar, agora está começando, ele aprendeu a ler lendo a Bíblia, né? O que é que eu fazia? Eu lia, por exemplo, o Salmo 23 para ele, e eu lia umas 10 vezes o Salmo 23. E aí ele, por exemplo, o Senhor meu pastor, nada me faltará. Pronto. E aí, o Senhor meu pastor, nada me faltará. E ele repetia várias vezes e decorava aquilo dali. E aí, quando ele tem a oportunidade, ele lia aquilo dali decorado, pedia para a igreja abrir a Bíblia no Salmo 23 e lia, e depois ele cantava, né? E Deus usava ele poderosamente. O meu pai, muitas coisas que eu vejo hoje que a psicologia ensina, meu pai fazia, cara. Cara que não tem estudo pra nada, né? Meu pai fazia. Então, por exemplo, ele era de conversar. Meu pai nunca só bateu em mim uma vez. Mas antes de bater em mim, ele me pegou na mentira. Antes de bater, ele me chamou, sentou comigo e disse: não minta mais. Fale a verdade. Se você falar a verdade pra mim, você não vai apanhar. Você vai até levar um carão, né? Que era a palavra dele. Você vai levar um carão. Mas não vou bater em você se você falar a verdade. Agora, se mentir, eu vou lhe dar uma surra. E aí ele falou comigo isso. Uma semana depois eu menti pra ele me pegou na mentira, porque eu fui falar pra uma irmã, peguei a dele emprestado e disse que ele tinha pedido. Olha só, meu pai pediu o dele emprestado na época, foi 5 cruzeiros, 5 cruzados, não nem faz muitos anos isso. E aí o pai descobriu que porque a irmã, ó, não era criança, não imaginava que isso ia acontecer, porque a irmã chegou e disse: Imaginal, desculpe, viu, por ter demorado, ter lhe dado o emprestado dinheiro e tal. E o pai falou: que dinheiro, né? Ixi, a casa caiu, né? E aí quando ele soube que eu tinha mentido, me chamou, eu e meu irmão, que estava aí meu irmão nessa arrumação, e ele sentou para mim e disse: o que foi que papai falou para você? A psicologia hoje diz que o pai, a mãe não pode bater na criança, tá? E sem conversar antes. Então meu pai fazia isso. Ele dizia, ele veio conversar comigo, você lembra que eu falei assim, assim foi. Você tá apanhando por causa você disso. vai apanhar. Ele primeiro falava para depois bater, né? Isso aconteceu uma única vez, graças a Deus, mas também foi uma ciclada para nunca mais me esquecer, né? E você falando sobre a mesa, nós sentávamos na mesa, entendeu? Então, tipo, era maravilhoso. Eu fui criado assim, sentando na mesa, jantar, né? Com o pai trabalhava, o almoço ele nunca estava em casa só no final de semana. O ambiente de mesa ele era um ambiente muito respeitável, Isso, né? Não é só isso, existia muito a mesa, respeito não à mesa, existia né? esse negócio de você estar aringando Na mesa. na mesa. Você tá doido brigar na mesa? Eu até acho que a mesa, ela também era ela também fazia com que houvesse reconciliação, né? Porque você tava ali com seu irmão, às vezes você já tinha brigado uma coisa ou outra, mas na mesa todo mundo... Nesse dia que meu pai me deu uma surra, eu fiquei lá em cima, ele mandou a gente tomar banho, e tinha nessa, ele batia e não dava calar a boca não, podia chorar, né? As mães quer bater, quer mandar me calar a boca. Então, o pai já sabia disso. Aí
E quando nós fomos dizer, chamou a gente para jantar, ele não jantava sem a gente estiver na mesa. Quando a gente sentou na mesa esse dia, foi na mesa que eu me reconciliei com ele. Foi na mesa que eu entendi, pensei no que eu tinha feito, lembrei que ele tinha me avisado, sentei com ele e disse, pai, me perdoe pelo que eu fiz, não vou fazer mais não. Quebrei com ele, na mesa. Me abraçou, me cheirou e comemos na mesa. Na mesa não tinha tempo para brigar, na mesa não tinha tempo para estar brincando. Né? Tá brincando, na mesa era olho no olho, né? Esse, comunhão, na mesa era isso. Então, tipo, muita coisa acontecia na mesa. Era na mesa que o pai brincava em relação a conversar, uma conversadia de filho, né? E era na mesa também que ele me corrigia. Como você vê, parece que isso é uma geração passada, mas como eles estavam à frente, né? A gente rodou e hoje a gente precisa de uma mesa. Hoje na casa tem muita tomada, tem que ter tomada para você colocar os celulares para carregar. Mas hoje a gente tem essa dificuldade de sentar à mesa. Sabe que eu lembro do meu pai trazendo essa memória dele, né? Meu pai e minha mãe, momento espiritual, momento de oração. Né? Você falou sobre referência e eu gosto demais de falar sobre isso porque falando que ele era analfabeto, não sabia ler, mas eu presenciei na vida do meu pai Deus fazendo muitas maravilhas. Por exemplo, outro dia meu vizinho de casa, né, o vizinho dele, tava com a netinha que tava. Essa netinha tava desligada do médico. O médico mudou pra casa pra morrer. Eu não lembro, acho que tinha 1 mês a criança, 2 meses. Tudo que a menina bebia, vomitava. Água, tudo. E aí o pai disse que foi minha mãe que sonhou. Minha mãe disse que foi meu pai que sonhou. Bem, alguém sonhou. E pai disse que mãe sonhou que viu um caixão saindo. O pai não sabia da situação da criança. Via uns caixões saindo da casa do vizinho. E aí pai disse, vamos lá. E a mamãe fez, não, vou não. Então eu vou lá. O pai botou a camisa e foi lá chamar o vizinho e disse, rapaz, minha esposa teve um sonho que estava saindo um caixão daqui, diga aí. Aí o vizinho disse, o vizinho começou a chorar, um velho bruto, seu Severino, o nome dele, seu Luiz. E seu Luiz disse, é minha netinha os médicos enganaram. Tudo que ela bebe, ela vomita. E aí quando meu pai entrou e disse, vamos orar por ela. Eu estou falando de um homem analfabeto. Estou falando de um homem que decorava os versículos. Presta bem atenção nisso aqui, que eu estava justamente pensando nisso hoje. Ele pega a criancinha, levanta, ora, estou falando coisas que eu vi e que eu vivi. Ora, a criancinha só estava só os ossos e a pele. Orou, depois que orou, entregou ela à mãe e disse, faça um leite para ela. E a mãe disse, ela não bebe não, se ela beber ela vomita. Aí o pai disse, mas faça. Não, Reginaldo, mas ela não bebe não. Aí o avô bruto disse, o irmão não está mandando fazer? Faça. Aí o pai disse, faça uma madeira cheia. Eu vivi isso. Aí a mãe fez e deu à criança. A criança tomou todinho. Aquela criança ali, aquela família morou 5 anos lá. Aquela criança estava com 5 anos. A morte foi embora dali. Foi meu pai. Outro dia a filha de um amigo, também vizinho do meu pai, ateu. Sabe, o cara inteligentíssimo. Ele conversava com o pai, tipo assim, era criança, o que ele conversava eu ficava observando, porque ele era muito inteligente. E para analfabeto, ele dizia, irmão, isso é conversa, a mente humana que precisa disso, não sei o que, não sei o que. E pai olhava para ele, ria e, mas Deus é real. Com o jeitinho dele. Isso aqui é que eu acho interessante, sabe? Porque hoje existe muita teologia, muito conhecimento bíblico, mas pouca raiz. Entendeu? Muito conhecimento bíblico, mas pouca raiz. Muita teologia, mas pouco poder. E aí eu vejo um homem que é analfabeto, que falava errado,
mas orava e Deus curava. A filha desse ateu pegou a infecção na perna. No dia seguinte, ela ia amputar a perna. E a mãe chorando, pai passando, a menina se queimando de febre. O pai entrou, mas vinha da igreja, entrou na casa. E disse, eu vou orar, vou amputar a perna dela amanhã. Vou amputar a perna da minha filha, na casa do ateu. O pai pegou o óleo da unção, ele era presbítero na época. Botou o óleo da unção na mão, colocou na ferida da menina e orou. E disse, não vai amputar, não leve. Eu não sei quem era mais dois, se era pai ou se era o pai da menina que afinal conhece o pai. Sabe como é bom, né? Ter um referencial. Ele olhou, né? Aquele ateu olhou e viu Deus em pai. Glória a Deus. Entendeu? Porque o pai falou com a convicção que não precisava levar a menina para amputar a perna. Tá lá, a menina mora, casou, é mãe. Glória a Deus. E para a glória de Deus está curada. E tá lá a mancha, a marca da ferida que estava aberta. Aí eu digo, hoje eu venho pensando, cara... Como eu sou abençoado. É verdade. Eu digo, um camarada que era pro aqui, pro ali, tem unção. Então hoje tem muita Bíblia, mas pouca unção. É isso. E você, como você diz, abençoado, nasceu num lugar certo. Aí, pelo que eu vejo assim, parece que o nosso irmão Reginaldo é o amor, né? E parece que lá é a oração, é a nossa querida irmã Silvana. Mãe sempre foi de orar. Mãe já era, pronto. A gente morava numa rua que só tinha gente crente. Mãe conseguiu ganhar os vizinhos. E uma vizinha do outro lado, uns eram bastante religiosos, né? E outros não queriam com nada. Uma vizinha do lado, eu me lembro às vezes ela brigando lá, o marido batendo, e a casa quebrando tudo. E a minha mãe levantava as mãos assim, ó, pra casa e começava a orar. Deus chega ali. Deus chega. Minha mãe orava, cara. Minha mãe orava pela vizinhança. Essa vizinha partiu para a glória, mas partiu crente. O marido hoje, se não me engano, ele é presbítero. As filhas crente, casada. As vizinhas do outro lado também casadas. Então, tipo, mãe era de oração. Tanto para os vizinhos como dentro de casa. Mãe botava a mão na cabeça da gente. Chamava a gente da filhinha e orava. Deus, olha Rinaldo. Abençoa Rinaldo, se trabalha na cabeça, na mente de Rinaldo. Na mente de Ricardo. Na mente de Simone. E nós fomos criados. Mãe, ela tirava um dia na semana. Era uma quarta-feira. Mãe tirava um dia na semana para jejuar por nós. Na quarta-feira era o dia de jejum. Eu vim saber isso depois. Mãe dobrava o joelho e orava por nós. Eu acho que isso está faltando muito nas casas dos crentes. Glória a Deus. Você tirar um dia. Isso é toda semana. Na quarta-feira, ela tirava para jejuar e apresentar os filhos. Então eu estou de pé hoje. Meu irmão está de pé hoje. Minha irmã está de pé hoje. Nossa família está de pé. Porque alguém pagou um preço. É como você falou. A geração primeiro. A geração que chegou primeiro. Essa geração, ela é fruto da geração antiga. Sim. Não A gente falava agora há pouco, né, que Maria e Isabel, né, as duas estavam gerando, só que a Isabel começou a gerar um pouco antes, né, a diferença de 6 meses ali, né. E tem uma coisa interessante nisso, que a Maria, ela consulta a Isabel, porque a Isabel trazia consigo a experiência. E o que seria de nós se não fosse a experiência das gerações que passaram, né? Tem uma coisa interessante nisso, é que mais pra frente a gente vai ver que diante de todo aquele contexto ali, Zacarias duvidou. Maria teve dúvidas, mas Zacarias duvidou. E quando a gente experimenta da presença de Deus e quando a gente vive o sobrenatural, sabe, eu vejo o seu testemunho aí, como eu quero isso na minha casa, como eu acho bonito uma família que tem a ideia de um alicerce, né? Porque se não fosse aquela imposição de mão da sua mãe, né?
só Deus sabe, né, o que é que você teria vivenciado. Eu acho isso tão forte. E eu vejo muito os ministérios, quando eu vejo, como você falou aí do seu pai, eu vejo muito um pastor, né? É um camarada que não precisou do prefixo para dentro de casa ser um pastor, um pai amoroso, que se necessário bate, mas antes diz por quê? Porque ele corrige em amor. E eu vejo que a relação de Deus para conosco é muito semelhante a isso. Ele nos ama e só nos ama. Eu sou a prova viva disso. Eu tenho vivenciado dias de muitas bênçãos na presença de Deus. E a mesa ela tem me proporcionado isso, porque, como eu disse antes, a mesa ela consegue nos nivelar. Eu olho para você aqui, a gente pode impartir o nosso coração, a gente pode ser quem nós somos de fato. E eu vou falar por mim, por muito tempo a gente levava para cima dos púlpitos uma eloquência que às vezes nos distanciava de quem nós éramos. E a gente tinha que trazer algo que muitas das vezes era, sei lá, quase que desenhado. E o relacionamento de Deus conosco, ele não é nada religioso. Eu penso que o Evangelho é poder de Deus. E a mesa é um instrumento tão simples. Aí a gente vê alguns contextos bíblicos que falam sobre a mesa. E o religioso, ele quer te tentar, quer te provar na mesa. Eu me lembrava há pouco do fariseu que convidou Jesus para estar à mesa na sua casa. E ali estando, chega aquela mulher e toma uma atitude inesperada. E o questionamento dele foi justamente, ele fez, olha, se ele fosse profeta, ele identificava ela. E Jesus não se preocupava com aquilo. Jesus queria mesmo é que ela desfrutasse da presença. Jesus sabendo de tudo. Sabendo de tudo. É isso que eu amo nesse evangelho. É um evangelho que não tenta maquiar uma situação ou uma circunstância. Eu acho isso tão... Eu me vejo tão próximo do reino quando eu vejo essa simplicidade. A mesa também é simples. Como era bom. A gente tinha essa liberdade de na mesa sermos um. E nós temos, né? Nós temos essa liberdade. Então, eu quero ainda te perguntar, sabendo que você é homem de Deus, hoje com a família aí abençoada, já se preparando para outras gerações, né? Mas tem uma missão, né? Você está com uma missão aí, que é a bebezinha novinha, e vivendo um pouco tudo de novo. Tudo de novo, E agora com mais experiência, né? Fala um pouco sobre esses dias. Pois bem, rapaz, a Eloá é um presente de Deus, né? Assim, os filhos vão crescendo e vão tomando seus rumos, né? Essa é a ordem, né, Nath? E aí eu vinha me queixando, porque eu chegava em casa e é tipo assim, cada um na sua ocupação. E eu queria ser aquele cara, chega pai, né? Você achou que seria sempre? Pois é. Antigamente era assim, né? Só que vão crescendo, vão começando a ter outras preocupações e o pai vai ficando meio que esquecido, entre aspas. Eu sei que eu não sou esquecido, né? Faço questão de estar ali, né? Lembrando mas a festa não é a mesma. Não, a festa é mais não. Porém, Deus mandou Eloá, né? Aí a Eloá, ela faz aquilo. Trouxe a memória, né? Traz a memória. Eloá, quando chega lá, ela faz a festa, né? Papai! Então, é um novo desafio, né? Eu digo assim, louvo a Deus pela família que Ele me deu, pela esposa, né? Os meus filhos são bênção, são a minha maior riqueza, né? A minha família não tem... Eu tava me questionando com Deus, né? Algumas coisas que quando eu penso que vai dar certo, tem uma área da minha vida que precisa dar certo, né? Mas a espiritual dando certo, o resto, eu sei que Deus vai chegar lá. Mas às vezes a gente quer que, né? Sim. Eu não sei, eu acredito que Deus está só trabalhando naquele propósito, quebrando ainda o vaso. E eu me questionando, né? Fiquei meio que perguntando a Deus o porquê disso. E veio
acredito que o Espírito Santo de Deus traz à memória meus filhos, né? Eu tenho 4 agora, mas os 3 mais velhos, né? Não, com 23, o William vai fazer 22. A Riliane com 19 anos. Então tenho 3 filhos encaminhados na casa do Senhor, que até aqui nunca se afastaram do Evangelho, que amam o Evangelho, amam a obra, né? Não são obrigados a estar na igreja, não são obrigados a servir. Hoje são diáconos para a glória de Deus, né? Serve ao Senhor como diáconos na casa do Senhor. Então, quando eu paro para olhar isso aqui, eu digo, sou um cara rico, né? Sou um cara rico. Outro irmão perguntou assim, ele me chamou de pastor e disse, pastor, qual é o segredo de ter filhos assim, encaminhados? Seus filhos são uma bênção, né? Nunca se desviaram, qual é o segredo? E eu confesso que na hora da pergunta eu não tive muito o que responder não, sabe? Me pegou de surpresa. Mas eu acredito que o segredo é o mesmo segredo do meu pai e de oração. Eu faço com meu filho o que minha mãe fazia comigo. Meu pai aconselhava, dava ordem, minha mãe orava. Então eu dou aquela ordem. Aqui eu tenho a minha esposa, graças a Deus, que eu sou meio desligado, mas é de Gene, enquanto estou orando, a gente tá ali ligada. Quando esses meninos estavam meio que distantes, meio distraídos, pensativos, a gente observava e dizia, ó, o William tá muito estranho, isso, ele tá calado. Tu conversasse com o William? Tu faz com não? Tu tá achando ele meio... E aí eu ficava meio voando, e que eu parava para olhar. Então ela sempre me direcionou naquilo que eu não via. Então, estavam sempre juntos nisso. A Edgene, ela é mais segura no que ela fala, né? E muitas das vezes eu tava lá de bobeira, ela dá aquela pressão e eu acordava e ia lá, né? Mostrar que tava ali, é isso mesmo, né? Tal. Mas uma das coisas que eu sempre fiz era orar por eles, né? Sempre quando eles estavam dormindo, botar a mão na cabeça dele, abençoar a vida de cada um, sempre foi assim, sempre repreendendo. De madrugada eles acordavam, né? Você trouxe isso da sua referência, né? Você trouxe falou que isso a sua mãe de casa, da minha isso. mãe, isso. Então, tipo, tava dormindo de madrugada, chegava lá no quarto, botava a mão na cabeça, orava, botava a mão na cabeça. Eles são tão acostumados com isso que não se mexiam, sabia que era o pai que estava orando, voltava a dormir. Acho que ele queria dormir em paz mesmo, né? E quando é isso, eu dobrava meu joelho dentro do quarto deles e orar na madrugada. Sempre orei. Então, eu creio, né, que um dos segredos foi a oração na vida dos meus filhos, para que Deus venha quebrar toda e qualquer barreira investida no maligno contra a minha família. Glória a Deus. Isso não significa que a minha família é aquela coisa, né? Não tem problema. Muitas guerras, muitas crises nós já enfrentamos dentro de casa, né? E por muitas das vezes meus filhos foram os conselheiros, né? Muitas vezes meu filho foi que sentaram para conversar comigo. E chegou um momento de também eu ouvir, né? E claro que eles vinham falar comigo com respeito, mas, ó, eu tô achando que é assim, assim, então... Até porque eles já veem você uma referência. Então eles meio que têm propriedade, né? São as pessoas de que eu recebo elogios e que eu realmente fico feliz. De verdade, eu recebo muitos elogios de muitos amigos, irmãos, para a glória de Deus e a honra e a glória para Jesus. Mas não existe elogio maior dos que vem do meu filho. Meu filho, quando diz que eu sou uma bênção, que eu sou um paizão, isso para mim é tudo, né? A minha esposa, quando diz assim, poucas vezes, né? Mas é porque é valioso o que ela diz, então ela fala poucas vezes, mas é pela vida Talvez toda. por falar pouco tenha esse justamente, valor. tem esse peso, né? Muito bom. Às vezes a gente tá pregando, o céu tá descendo aquela bênção toda, e não foi uma bênção. E a minha esposa sempre diz assim, foi bom, isso foi bom, mas eu tive que parar mais com isso, falar mais assim, isso aqui foi aqui, aí começava a corrigir, eu não gostava, mas aí ia fazendo, né? Eu caí, tu falou isso sem querer cortar o teu raciocínio. Uma vez a minha esposa fez isso, aí eu fui inventar de brincar. Ela, hoje tu pregou muito bem, aí eu olhei para ela assim, fiz para atrás de mim. Não deu muito certo, não. Mas é porque é isso mesmo, né? Quando você escuta pouco, quando você escuta... Você já olha assim, tem muito valor. Rapaz, agora foi bem recente, ela foi para a igreja comigo, a minha esposa, né? E ela disse... Eu fui pregar, né? Aí ela tava no culto e aí trouxe uma mensagem abençoada e tal.
E quando terminou o culto, dentro do carro, ela disse, Deus falou comigo, viu? Deus falou comigo poderosamente. Aí eu fiquei, eu Não sei confesso nem o que que dizer. eu fiquei feliz, né? Sim. Eu fiquei, né? Quase que eu tomava a glória pra mim, né? Eu dizia uma glória pra Jesus, mas eu fiquei feliz porque Deus usou o marido ali, né? Aquele cara chato que reclama com tudo, né? E aí E disse, tem Deus aquela fala, história que parece que o vaso de casa não tem parece que tem valor, essa honra não toda, tem essa né? honra toda, mas aí eu, tipo assim, então a família pra mim, Deixa eu fazer agora uma ponte um pouco do assunto, porque a gente falou bastante sobre família. E essa experiência que você tem vivenciado, eu penso que até esse recomeço, né? A Eloá, ela é meio que um recomeço ali, vivendo algo que tinha vivido há... bem, e me é bem preocupante, sabe? Porque a gente tá vendo uma geração bem difícil, um momento totalmente diferente, com muita liberdade em muitas coisas. E Ela tipo, não está vivendo o mesmo que viveu o Naum. não, Não está. né? É outro Outro nível. Então, mundo. tipo, é outro mundo, né? E a gente tem que ter muito cuidado com a escola. É, eu não posso confiar 100% no que ela aprende na escola. Então, tipo, eu tenho que tratar ela dentro de casa e fazer o que eu fazia com os meus, Só que em né? outro ambiente agora. Entendeu? Então, tipo, os meninos, quando eles iam dormir, contava historinha pra ele. Qual a historinha que contava? Era da Bíblia. Começava a falar da Bíblia, falar da Bíblia, uma historinha, eu começava a falar da Bíblia, me empolgava, e eles gostavam, e tá bom, vou dormir. Aí dizia, não, mais, pai, mais, não, sabe um Agora que eu pouquinho? estou em crônicas, Daqui a pouco a gente dizia lá no quarto, essa noite termina hoje, né? De vamos dormir. Então, era muito interessante. Porém, hoje, né? Trazer essa historinha para sentar com ela lá, para conversar com ela lá e, e o que o mundo está ensinando aí fora, o que a mídia está falando. Estamos no tempo da internet, que no mínimo não tinha, né, isso na época, sim. né? O menino vai ter o primeiro celular deles, acho que não vai ter o primeiro celular dele, acho que com 15 anos, 16 anos, não lembro. Se que a Reliane vai ter o primeiro celular dela com 16 anos. É muito tempo. É muito tempo. Aí ela já tá mexendo no meu celular, ela já começa Se a bem que a recusar opção as de imagem, ligações. Ela já começa a recusar as ligações, a tirar mensagem, né? Já começa a escolher o desenhozinho, então essa tá, geração ela tem isso. é um novo desafio, né? Dentro desse contexto geral, eu agora quero fazer uma ponte, pegando essas suas referências, pegando hoje a pessoa que você sabe esse relacionamento que você vem trazendo aí de geração, né? Ele é geracional porque ele veio do seu pai e você traz aí a prática da sua mãe de imposição de mão. Certamente os seus filhos, eles também vão trazer as referências das gerações passadas. Serão melhor que eu. Um tempo difícil, né? Um tempo difícil. Um tempo difícil. A gente falava antes de iniciar aqui que é uma geração bem mais sentimental, no sentido de sentir. Ela tudo é com muita ênfase, né? Eu não sei até que ponto isso é tão bom ou tão prejudicial, mas me fala um pouco da tua vida ministerial. A vida ministerial. A minha vida ministerial tem muitas marcas também, né? A vida ministerial não é algo muito fácil, não. Né? Eu amo a obra. Eu amo a casa do Senhor. Então, cheguei como diácono na Assembleia de Deus e servi ao Senhor como diácono há 9 anos. Fui ao presbitério, né, pela Madureira, e sirvo ao Senhor como presbítero, eu acredito que é uns 8, 10 anos. Essa sua experiência, o que é que você tem eu não falo da estrutura em si, eu falo do seu dia a dia, né? Porque Deus tem lhe usado para transmitir a pessoas. Meio que eu não falo da estrutura em si, mas do que é que você pode dizer acerca do que Deus tem feito? Então, falando sobre essa escada ministerial que eu falei,
eu aprendi muitas coisas com Deus, né, em relação ao ministério. Porque tem que ter amor, né? Ministério, vida ministerial não é uma coisa para se apresentar e ter orgulho em relação de status. Vida ministerial é servo, é serviço, né? E serviço para a obra. Então, nessa carreira ministerial, eu tenho aprendido muito com o Senhor, né? Eu tenho sofrido também por isso, porque a gente tem uma visão, né, sobre o reino e o reino não se muda, entendeu? Então, tipo, para estar pregando e vivendo isso aqui é algo muito difícil. O presbítero Rinaldo, ele é o pai, o presbítero Rinaldo, ele é o pregador, o presbítero Rinaldo é o profissional. Isso vai junto. A vida ministerial, ela vai junto em tudo. Tipo assim, eu não posso ser apenas o Rinaldo dentro de casa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Dentro dessa pergunta aí, você já tem uma bagagem, você já tem uma história, já tem um histórico dentro da igreja, pregando inclusive. No entanto, é fato de que hoje a gente está vivendo um ambiente diferente, eu diria que uma estação diferente, onde a pessoa que escuta, a pessoa a quem você tem aquela missão de transmitir é diferente da pessoa que você transmitia há, sei lá, 15 anos atrás. Como é que você vê toda essa mudança? A mensagem não pode mudar. Como que funciona isso, na sua visão? Pois é, rapaz, tá bem complicado, porque agora a gente tem que medir palavras, né? Em relação a ministrar, a pregar. Você tem que medir palavras, não pode. O evangelho ele não muda, a palavra não muda, né? Mas tá ficando como se estamos vivendo um tempo em que não podemos nem mais expulsar demônio, né? Tá chegando agora uma lei, tá tramitando uma lei, eu não vou dizer com certeza, porque isso eu ouvi de um amigo, conversando com ele de carro, mas ele disse que isso é fato. Aí se for fato a gente vai pesquisar isso depois, mais a fundo, mas que eu não posso mais nem expulsar um demônio. Você estaria constrangendo alguém? Não, se acontecendo uma religião, Sim. que aí, Sim, entendi. entendeu? Que aí não pode porque Daria o direito da pessoa que porque daquela não, porque religião expulsar Deus. aquele ali não é espírito maligno, aquele ali é um guia e tal. Então, na minha religião ele não é um demônio, na minha religião ele é Sim. um guia, não sei o que, né? Então, tipo, eu não posso mais expulsar. Eu não posso pregar agora contra coisas que a Bíblia diz, por exemplo, idolatria, porque aí, então, tipo, tem que ter muito cuidado para o que está pregando. E a outra coisa é pregar sobre pecado dentro da própria igreja, né? Então, tipo, eu oro a Deus para me dar sabedoria quando estiver pregando, mas eu acredito que eu vou continuar pregando aquilo que eu aprendi, aquilo que eu vivo, entendesse? Eu tenho que pregar o que eu vivo. Eu não vou estar pregando muito, eu não sou para pregar bonito, bonito digo assim, teologicamente, né? Tem muitas palavras bonitas e tal, e eu não sei pregar bonito. Então eu prego na simplicidade, mas prego Bíblia. Eu prego sobre arrebatamento, eu prego sobre conceito, porque aquilo que eu prego eu sirvo, aquilo que eu prego para a igreja eu trago para mim, né? Quando eu digo assim, eu tenho que pregar amor, eu tenho que viver esse amor. Então o público que está me ouvindo hoje, ele entende um amor aquele que ele ama. Quando eu falo sobre perdão, o público que está me ouvindo, às vezes fala assim, mas eu duvido que ele perdoasse o que fulano fez comigo. Será que ele pergunta mesmo? Porque antigamente tudo que pregava ele acreditava. O cara pregava, a gente tomava posse e acabou-se. Já hoje não. Hoje existe uma dúvida. Você está pregando sobre amor e o público ali está perguntando, será que ele ama mesmo? É muito complicado, né? Você está pregando sobre humilhação, sobre ser humilde, será que ele é humilde mesmo? É muito difícil você manter
Você não fugir, né, até do que você viveu e pregou a vida toda. Você falava sobre a pessoa que vai receber, você falava sobre idolatria, eu lembrava de Êxodo no capítulo 19, quando o povo, meio que Deus ele convida o povo para ter uma mesa com ele, né? Agora Deus quer falar com o povo e quando isso ia mesmo se tornar uma realidade, aí o povo olha assim e fala, não, Moisés, é melhor que tu fala com ele, porque é um lugar que a gente não está preparado. O povo tem medo de Deus, né? É, um Deus que ainda não tinha se representado com o seu furor. Como é que tem medo de Deus? Um Deus que abriu o mar vermelho, o povo estava com medo de um Deus que abriu o mar vermelho, o povo estava com medo de um Deus que fez a água ficar doce, o povo estava com medo de um Deus que mandou maná, o povo estava com medo de um Deus que estava cuidando dele. Tem noção de um negócio desse? Como é que é isso, né? Parece que essa palavra, inclusive medo, ela tem uma ênfase muito maior do que o próprio poder de Deus sobre a vida do povo. Porque o medo exercia um domínio, né? Como você disse, eles vivenciaram um milagre do próprio Deus, né? A travessia era o próprio... Depois da travessia, a Bíblia diz que bem-aventurados que não viram e creram. E a Bíblia diz que bem-aventurados que não ouviram e creram. E assim, a gente não presenciou muito, mas a gente vive pela fé, com as fagulhas daquilo que nos disseram, com a bênção da palavra que, mediante muito sofrimento, chegou até a gente. E esse é um questionamento que a gente se faz, como é que o povo tinha medo? Eu tenho um colega meu que dizia assim, trazendo para essa questão da fé, né? Que só acreditava se Deus viesse falar com ele. Sabe? Ele dizia assim, eu não creio nesse negócio de Deus falar, não. Por que Deus não vem e fala? Por que Deus não fala? Por que é que Deus não fala hoje? Por que Deus não vem e não se apresenta? Aí Deus não se apresentou lá no deserto? Deus se apresentou lá no... a glória dele desceu ali no tabernáculo. Todos os olhos viu ali. Existe um milagre maior do que o mar se abrir? Sim. Existe um milagre maior do que uma água amarga ficar doce. Existe um milagre maior. Ele botou com sede Moisés tocar na água, quebrar, aliás, a rocha, quebrar a rocha. Deus mandou falar, ele quebrou, mas saiu água. Né? Então, o povo viveu milagres grande. Mas mesmo assim o povo pecou. A gente pode concluir que, e é uma pergunta, de que o povo queria algo da parte de Deus, mas não conseguia viver um relacionamento com Deus? Justamente. Forte isso. Queria e não queria relacionamento. Porque Forte. quando eu me relaciono, eu preciso me despir. Eu preciso me apresentar. Você precisa me conhecer. Pra gente até ter essa interação. Intimidade com essa ele. intimidade, né? Então o povo não queria era intimidade. Não queria intimidade. Intimidade revela quem você é. A gente vê que quando o povo volta ali, né? E a Bíblia afirma que foi levantado sobre aquele altar um bezerro de ouro, né? O povo preferia adorar algo inanimado, algo que não se revelasse a eles, do que vivenciar o diálogo com o Pai. É uma cegueira muito terrível, né não? Moisés 40 dias lá no monte, falando com Deus, e o povo disse, Moisés morreu, acabou, levanta o bezerro de ouro aí. O povo saiu, o povo viu todo milagre acontecendo, né? Sobre até aquele ponto. E quando Deus chama Moisés para conversar, é interessante que Deus está conversando com Moisés lá, 40 dias e 40 noites. Moisés envolvido na glória de Deus. E quando Deus escreve tudo direitinho, o povo está pecando. Deus está conversando com o povo, com Moisés. Sim. Daqui a pouco Deus diz para Moisés, Moisés, teu povo pecou. Vou destruir esse povo agora. Aí Moisés lá na glória, envolvido. Para você ver a onisciência de Deus. Deus está falando aqui e está vindo lá.
Deus falando aqui, o pessoal construindo um bezerro. E Deus falando com Moisés aqui sem interromper a conversa. E tá lá. Isso chama-se intimidade. Isso aqui chama-se relacionamento. Sim. Né? Mas eu estou observando, vendo tudo. E aí quando termina a conversa, agora eu vou deixar aquele povo. Mas se eu vou fazer um novo povo, fazer um novo povo através de você. Mas esse povo, aí Moisés diz, não, Senhor, faça isso não. Moisés começa a pregar para Deus, é? Moisés começa assim, não, Senhor, a preocupação de Moisés é o que é que o povo vai pensar, né? E a gente está preocupado com o que o povo vai pensar. Mas o que é que o povo vai pensar, Senhor? O povo vai pensar que a gente saiu do Egito e veio morrer aqui. Então não faça isso não. Perdoe. Aí Deus fala, então não é mais meu povo não, é o teu povo. Agora virou homem. Agora é teu. Tu vai cuidar, né? Eu gosto de ver isso aqui que eu aprendi isso, acho que foi com o Cláudio Duarte, o pastor Cláudio Duarte, que ele disse que isso é coração do pastor, né? Sim. O coração do pastor intercede pelo povo. Eu acho interessante essa parte aqui. Porém, quando Josué está perto de entrar em Canaã, Josué faz totalmente diferente. Moisés passou 40 anos alisando o povo. 40 anos, arrodeando. A Bíblia diz que Josué passou dias. Sim. 40 anos Moisés arrodeando, por pecando e Moisés passando a mão. Pecando e Moisés tem aquela preocupação, aquele amor, aquela decisão pelo povo. Mas quando chegou a vez de Josué, Josué chega e diz, escolha hoje aí um Deus a quem servir. Eu acho que Josué chegou em casa, né? Na mesa de casa, você está aqui para comer, vamos almoçar. A gente é o seguinte, a partir de hoje, essa casa aqui vai servir ao Senhor. Quem está comigo, né? Aqui todo mundo serve ao Senhor. Quem está comigo, os filhos, a esposa, tamo junto, marido, né? Então, beleza, porque isso aqui eu vou pregar amanhã, lá no meio do povo, tá certo. Tamo junto, estamos acertados, estamos, pronto. Na mesa se organizou lá Josué com a sua família. Chega lá fora e disse, escolha hoje um Deus a quem servir. Se a Deus é a Baal, escolha aí. Porque eu e minha casa vamos servir ao Senhor, tá decidido aqui. Né? E aí chama-se, como você falou, chama-se relacionamento. E a gente hoje, em vez de pedir bens materiais, né, a gente tem que viver um relacionamento com Cristo. O que é que tem me deixado de pé e muitas vezes chorão nos cantos, dentro do carro? É porque quando eu olho para o lado material e vejo o lado espiritual, eu vejo um Deus que pela misericórdia. Eu estou de pé aqui porque é Deus. Falando sobre ministério, tá pregando, é Deus. Porque se é um cara que errou muito, foi esse Rinaldo aqui. Muito, mas muito mesmo. Muitas vezes eu chego na igreja, olho assim para os homens de Deus, presbíteros, pastores, aqueles homens estão ali, tão bonitinhos ali, eu fico observando, será que esses caras chegaram a errar igual a mim? Duvido. Porque eu me sinto que pequei tanto. Então, por eu estar aqui de pé, é Deus. Então, não existe coisa maior, mais valioso de que estar relacionado com Deus. Esse relacionamento, só fazendo uma ponta aqui com outra história muito conhecida, esse relacionamento ele revela de fato a vontade de Deus sobre a vida do homem. A gente vê na ideia da história de Noé, o tempo, né? O tempo que aquele homem passa preparando uma estrutura que era inédita, né? Era uma estrutura inédita, era uma coisa sem... Coisa de louco, né? Coisa de louco. Aí o cara... Uma estrutura inédita para um tempo que não existia. Eu vou preparar uma estrutura para viver uma estação que não existia, porque não existia chuva, né? Então, e a gente vê o cuidado de Deus. Esses dias eu aprendi também que Deus ele não só preparou um povo para pós-arca, mas ele preparou também um Noé para o tempo dentro da arca. Porque só vive o processo ou melhor, você só desfruta do processo se você vivenciar aquilo, e a gente vê que esse contexto ele é extremamente celestial, porque como é que a gente ia se comportar sendo convidado a fazer algo louco para vivenciar um roteiro totalmente sem nexo? É Deus que faz isso na vida do homem. Eu até preguei essa semana sobre isso.
que não chegou um profeta, né? Lá em Noé, Noé, Deus está mandando tu fazer uma arca. Não chegou um Moisés, não chegou como é o nome daquele, um Elias, um Eliseu, para transmitir uma mensagem profética para Noé. Foi Noé e Deus. Deus, quando decidiu acabar, Deus olha para o céu e diz: esse homem ali, esse homem aqui é digno. E a Bíblia vai dizer: Noé andava com Deus, né? E aí Deus chega e vai, o cara tem que andar com Deus. Chama-se relacionamento, como você está falando, relacionamento. Ele andava com Deus. Não é um tempo diferente de hoje não, porque Jesus vai dizer assim, eu preguei sobre isso essa semana. Jesus vai dizer, assim como foi um tempo de Noé, né? Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Então o tempo era igual. Jesus está falando isso para o futuro, para hoje. Até que Noé entrou na arca e ninguém viu, ninguém percebeu. Ninguém prestou atenção. Uma arca gigante aquela, animais entrando, Noé entrou, fechou, ninguém viu. Então, Deus fala para Noé, e aí eu de novo vou trazer nosso, né, o que diz esse momento aqui, a mesa. Eu fico imaginando Moisés, Noé, chegando para a esposa. Isso aqui é que é loucura. Porque um louco é uma coisa, agora uma família toda louca. Acompanhar o louco. Acompanhar um louco. Né? Aí chega Noé e diz, rapaz, tu não acredita. Tem uma novidade, e era uma novidade mesmo. Grande, forte. Deus mandou construir uma arca, um barco. Que conversa é essa, A né? resposta dessa mulher, como é que foi isso, hein? E os filhos, né? Eu não sei se... Eu acredito que os filhos já eram grandes, porque eles casaram. Né? Num dia aí, uma data X de quantos anos foi construída a arca. Está muito nova essa mensagem para mim. E cada vez que eu falo nela, algo mais aparece. Né? Então, Noé chega e conta essa história. E aí a mulher olha e diz assim, se Deus mandou, faz, né? Agora ela acreditar que Deus falou, porque se fosse eu dizer assim, pronto, esse homem está ficando velho. O cara está com 500 anos. Sim. Ficando velho, ficando doido. Começando a falar besteira. E aí começa a construir uma arca. Com certeza tem a ajuda da esposa e tem a ajuda dos filhos. E era visto, né? E era visto. Ninguém esconde uma arca. Não, era gigante. E aí ele começou a anunciar. Ele anunciou o grande dilúvio. Mas o povo não acreditaram. Né? Ele vai anunciando, mas o povo não está nem aí. E ele constrói aquela arca gigante, né? Porque teve um relacionamento com Deus e creu e acreditou. Eu preguei esses dias que Noé foi um dos maiores pregadores. Pregou 100 anos e não ganhou uma alma. Mas ganhou a família, né? Ganhou a família. Forte. Então, ele crê que Deus falou com ele, a família crê que Deus falou com ele e ele construiu. Outro dia o pastor Jesus falou, né, que passou uma semana, depois de tudo, fechou a arca, uma semana dentro da arca, para começar a chover. Passou uma semana. Uma semana. Tempo suficiente para ficar pensando, eu tô achando que esse negócio não foi Deus, não. Uma semana. Você imagina uma semana preso, cheio de bicho lá dentro, o povo brincando, fazendo festa lá fora e a família tudo presa. Fico imaginando as noras dizendo, rapaz, se eu só olhar certo, né? Mas é relacionamento isso aí. O homem que precisou ouvir só uma vez a voz de Só Deus. uma vez. Ó, nós vai construir uma arca. Vai ser assim, assim, assim. Tanta altura, tanta largura. Tanto isso aqui vai ser para isso, aqui vai ser para isso. E a qualidade do material não vai ser bambu, vai ser isso aqui. A qualidade, tudo. Então, Manoel não tinha aquela serra, como é? Tinha uma maquita no Não tinha nada de era na raça mesmo. Então deu trabalho, aqui dali foi muitos anos para construir. Né? E não fez. A partir da árvore, né? A partir da árvore. A partir da árvore. Tá vendo? Sempre tem algo novo. A partir da árvore, né?
Ele não tinha lá o material, não, né? A obra-prima não estava esperando nada, não, para só montar, não. Não. Ele teve que correr atrás, Teve né? que correr, A teve que partir montar. da- Você imagina deixar aquele plano encaixado, tampar com betume, com não sei o que mais lá. Tudo Deus ensinou, que Noé não era, olha, Noé era tudo menos construtor. Sim. Noé era agricultor. Noé entendia da terra. Aí Deus ensinou. Ó, não é como se construir uma mega de uma arca. Glória a Deus. Foi um dilúvio e não naufragou. E tem mais essa, né? O pastor Alex diz isso, sem leme, né? A arca é sem leme, ela estava sendo levada por Deus. Por Deus. Assim tem que ser a nossa vida, né? E relacionamento. Ser levado Se por deixar Deus. ser. Tem que deixar. Glória a Deus. É forte isso, né? Estamos chegando no final, mas ainda eu quero te fazer mais uma pergunta para a gente fechar aqui. Quem é o Espírito Santo para você? Rapaz, o Espírito Santo é aquilo o que o Davi falou no Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta. Eu tenho me apegado a isso aqui, né? O Espírito Santo de Deus é a pessoa de Deus. Então, Jesus disse, ó, eu vou e vou enviar o Consolador, o Espírito Santo. Ele anda aqui conosco. Ele é a pessoa, ele está conosco, né? Ele não está lá na glória não, ele está aqui. Ele anda conosco. E esse mesmo Espírito Santo, Jesus disse, eu vou, mas não vos irei sozinho. Eu estarei convosco todo o tempo. Então o Espírito Santo é o mesmo Cristo. É o mesmo Deus. Então é tudo que eu preciso, assim como o salmista Davi falou. Eu tenho eu tenho cada dia que passa, eu tenho falado isso para mim mesmo. Deus, o Senhor tem que ser tudo que eu preciso. Pronto, pode acabar tudo, faltar tudo. Se eu entender isso, né? Se eu tomando posse disso, eu vivo um dia de cada vez esperando o arrebatamento. Então, o que é o Espírito Santo para mim? É tudo que eu preciso. E a última para fechar agora, já contando com você para mais alguns momentos desse, eu quero te perguntar. Estamos numa mesa e eu tinha dito e repito que a mesa ela é simples, a mesa ela é coletiva, a mesa é nossa. Na mesa eu posso impartir o meu coração, eu posso me despir e me mostrar quem eu sou de fato. Mas agora eu quero, de uma maneira alegórica, te colocar na mesa só você e Jesus Cristo. O que é que você serve na mesa? O que é que você faz na mesa? Tá só você e ele. Rapaz, na mesa eu quero ser o servo. Eu quero servir a ele, sabe? E aí o que eu sirvo a ele? O que eu sirvo a ele é a minha alma mesmo, é a minha vida. Porque o que ele precisa é da minha vida para trabalhar. Ele precisa de mim para servir. Né? É isso que eu sou, servo. E aí ele diz assim, faz isso. Na mesa é isso aqui. O que você tem me oferecer? O que você tem para me oferecer hoje? E a única coisa que eu tenho para oferecer ao meu Cristo é a minha vida. Se ele perguntasse para mim hoje, diante de mim, Rinaldo, o que é que você tem para mim aí? O que é que eu teria? Só me dizer assim, o que é que a gente pode dar ao Senhor? De tantos benefícios que Ele nos tem feito, não tem dado. O que é que eu tenho para dar ao Senhor? O que é que eu tenho? Não tenho nada. A única coisa que eu tenho é a minha vida. Eu serei eternamente devedor. Né? Então, o que é que Ele quer de mim? O que eu sei que Ele quer? Ele quer uma entrega. Eu quero a tua vida, Renato. Quero a tua alma. Quero o teu coração. Quero a tua mente. Quero você todo. Por quê? Porque você é um instrumento para mim. Glória a Deus. É através de você que eu quero alcançar a vida. Vidas. Agora a mesma pergunta, só que de uma maneira mais física. Tá você e ele na mesa. Porque assim, esses dias eu escutei alguém dizendo que virou meio que histórias.
alguém dizer, não, quando eu chegar no céu eu quero encontrar fulano, quero encontrar ciclano para falar isso, isso e aquilo. Então eu quero pegar essa deixa aí, tá você e ele na mesa. O que você faz? Eu vi um vídeo, acho que foi no Instagram, que foi uma pergunta: o que é que você diria para Cristo, o que você faria para Cristo se estivesse diante dele, né? E aí tem um ator lá com uma coroa de espinho todo sanguentado. E a única coisa que as pessoas fazem, uma é chorar e algumas iam abraçar. Então, se eu tivesse essa oportunidade, que eu sei que um dia eu vou ter, né? Mas aqui fisicamente, depois de tudo que ele já fez por mim e dos muitos perdão que ele me proporcionou, e quando eu olho para mim eu sei que não sou digno de estar onde eu estou, e só estou porque ele, sabe? É ele. E eu digo a você que eu não tenho voado ainda mais alto porque não tenho me entregado por completo. Mas ele dentro de mim, a única coisa que eu poderia dizer para ele é: eu te amo, Jesus, demais. E se pudesse abraçar, abraçava, né? Aquele abraço bem apertado, porque se eu fosse Jesus, isso eu aprendi com você. Se eu fosse Jesus, eu não queria eu. Se eu fosse Jesus, eu não queria eu para ser céu, né? Vai ser muito bom. Vai ser muito bom, né? Rinaldo, que alegria, Rinaldo. Que alegria no nosso primeiro programa aqui na mesa, né? Nossa primeira mesa. Não poderia ser outra pessoa. Eu te levo a sério. Eu te levo muito a sério. Eu respeito demais o seu ministério. Amém. Mais que isso, eu respeito você. Mas eu sabia que tinha essa necessidade de você se expor um pouco mais. E isso é tão bom porque eu vi que sua vida ela é muito pautada em referências, né? Você é referência e vive as referências dos seus pais. Eu acho isso muito... Eu vivo referência de meus pais, vivo referência de meus avós e isso família, né? Vivo referência de pastores que passaram, Sim, né? sim. Que me ensinaram. Então Isso é tudo tão que bom, eu né? sei, tudo que eu aprendi, que eu sou, foi como você disse, né? A geração que vieram primeiro. Sim, Né? sim. E eu não quero deixar isso passar nunca, não. Amém. Glória a Deus. Então, para fechar, eu queria que você olhasse para essa câmera aqui e deixasse uma mensagem aí para as pessoas que lhe acompanham, que vão ver esse vídeo, algo que o Senhor coloca no seu coração. O que eu tenho para dizer para a turma aí que está assistindo, que vão ver esse vídeo, é o que o nosso tudo, enquanto nós não dermos, nosso tudo, né? Não é um pouquinho. O que Deus quer de mim, o que Deus quer de nós, é o nosso tudo. É tudo. E não é difícil dar esse tudo para Jesus, não. A gente são mesquinhos. Então o conselho e a palavra que eu quero deixar para os nossos ouvintes é Salmo 23. Esse salmo fala comigo todos os dias e eu quero deixar aqui para que o povo também entenda isso. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Na tradução mais original é: o Senhor é tudo que eu preciso. Então tudo que eu tenho para dar para Ele é porque Ele já é tudo que eu preciso. Pronto. É simples assim. Amém. Né? Graças a Deus. Ele é o tudo. Deus não se reserva, não. Deus não reserva nada pra gente, não. Ele não dá pouquinho, não. Buscai. Quanto mais busca, mais você encontra. Jesus é a prova da totalidade, né? Ele se deu. É. Né? Ele não Tudo. foi um pouquinho, foi Tudo. Justamente. É. Tudo. Não é um, há quem diga que Deus enviou a sua melhor parte. Não. Deus ele se enviou. Todo. Ele
É a totalidade. É. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua Se aí vida. fosse deixar, a gente gostava mais um pouquinho. Era, Né? A gente era já fala, mesmo. falar de Jesus é mais fácil, né? Deve- Falar de mim não tem muita coisa não, mas falar de Jesus tem muita É coisa. bom demais. Quero agradecer sua participação. Eu que agradeço. Pô, a gente tá falando aqui em público, né? Mas você já sabe, muitas das vezes eu falei com você no privado. E independente de horas, né? Teve uma vez que eu falei contigo, você disse que foi, tá morrendo, né? É, a gente... E eu disse assim que te amo, né? Eu disse eu te amo. Falamos sobre família aqui, eu sempre disse a vocês, tanto você quanto o Melk, né? A família, tem sido também uma das razões em ter me ajudado, né? Com meus filhos. Você investe na vida dos meus filhos, investiu muito, né? Eu glorifico a Deus demais pela sua vida. E tu sabe, eu tenho o maior respeito e amor por ti. Amém. E tu és uma bênção, sabe disso. Que Deus te abençoe e nos abençoe. Amém. Que a gente possa desfrutar de mais momentos à mesa. Amém? Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Você puder aí, curta esse vídeo, compartilhe, abençoe a vida de outras pessoas. Seja bênção. Use a sua vida para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe.